bem-vindos ao Playtea em mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje a gente vai falar sobre 6 coisas que você não pode falar para uma criança autista, uma pessoa autista, um adolescente autista. É muito comum no nosso dia a dia nós usarmos algumas palavras ou até mesmo algumas ações corriqueiras e muitas vezes não nos percebemos o impacto que essas palavras e essas ações podem causar no dia a dia, na saúde emocional de uma pessoa, principalmente as pessoas autistas. As pessoas autistas, de uma maneira geral, sejam elas crianças, adolescentes ou adultos, entendem de uma maneira muito literal. Então, se você fala para uma pessoa autista, por exemplo, vou cair numa praia, ela vai entender que você vai cair, realmente tomar um tombo, se machucar na praia. Ela não vai entender, talvez, que você queira falar que você vai à praia, que você vai aproveitar a praia. Então, em algumas colocações simples do dia a dia, elas possuem dificuldade de entender, por conta da literalidade que elas apresentam no entendimento e na interpretação. Uma vez eu estava conversando com os pais de uma criança que eu atendia e eles me relataram uma coisa que aconteceu com eles no shopping. Eles estavam andando com a criança, passeando com a criança no shopping e a criança viu uma maquinazinha de bolinhas, que é aquela, você coloca moedas, gira e sai uma bolinha, né, colorida. E a criança queria bonequinha, que saía daquela máquina. Ela queria o bonequinho, a bolinha que tinha o bonequinho dentro que saía daquela máquina. E ela começou a insistir, pedindo pro pai que ela queria a bolinha, queria a bolinha, queria a bolinha, queria o bonequinho. E o pai não queria ir lá retirar a bolinha para a criança. E ele pegou e falou para ela: não, filho, não tenho dinheiro, papai está liso. E a criança começou a chorar imediatamente. E ele, no momento, pensou que era uma birra, que a criança estava chorando por birra. E a criança tocou no braço dele e falou assim: não, papai, você não está liso, você não é um sabonete. E ficou chorando. E ele achou isso muito engraçado e depois ele me contou. E por que esse processo aconteceu? Por que a criança achou que o pai estava falando que ele era um sabonete e ela não estava chorando porque ela só queria a bolinha? Ela chorou porque ela ficou muito sentida de achar que o pai dela tinha virado um sabonete ou ia se transformar num sabonete. Porque ela associou a colocação que ele usou no dia a dia de liso, que talvez ele esteja querendo falar que ele estava sem dinheiro, que ele não iria dar o dinheiro para ela ir lá pegar a bolinha que ela queria, a uma textura, e uma textura de algo que ela usa, que é o sabonete. Então aí a gente consegue perceber o quão literal é a interpretação, às vezes, dessas crianças, dessas colocações que a gente usa no nosso dia a dia. E muitas vezes a gente usa sem se perceber. A gente usa muito naturalmente. Como esse exemplo que eu contei para você, dessa criança que os pais me contaram. Então, quando a gente precisa falar algo, a gente precisa policiar também as nossas colocações e as nossas falas com as crianças autistas, com as pessoas autistas de uma maneira geral. Então, eu listei as 6 principais coisas que a gente mais fala no nosso dia a dia com as crianças, com as pessoas de uma maneira geral, e que a gente tem que reduzir ou não falar de jeito nenhum para uma pessoa autista. A primeira coisa que a gente não deve falar de jeito nenhum para uma pessoa autista é: você não consegue, deixa que eu faço. Não, você não consegue fazer isso. Muitas vezes a gente usa isso corriqueiramente no nosso dia a dia, sem
ter a intenção de dizer que essa criança ou essa pessoa é incapaz, mas a gente às vezes fala sem se perceber. Por exemplo, a criança pode estar com uma dificuldade de abrir um pote muito enroscado, um pote que tem várias enroscações ali. E aí ela não está conseguindo abrir e você naturalmente fala, deixa que eu faço, você não está conseguindo. Pega da mão da criança e abre. Quando a gente faz esse tipo de ação, claro, com a intenção de ajudar, a gente está falando para essa criança muitas vezes que ela não consegue e que ela não é capaz de fazer aquilo. E como elas entendem as coisas de uma maneira muito literal, ela pode interpretar aquilo, internalizar aquilo como uma incapacidade. Se sentir frustrada, se sentir incapaz, se sentir diminuída por conta dessa simples atitude. Então, às vezes, algumas coisas sutis do nosso dia a dia podem impactar grandemente o outro. Quando a gente fala de autismo e de pessoas autistas, a gente precisa pensar com ainda mais cuidado nessas colocações. E o que a gente deve fazer nesse momento? Você deve fazer junto com ela. Então, se você percebeu, por exemplo, que a sua criança está com dificuldade de abrir uma tampa, a tampa está muito apertada, ela não tem ainda essa destreza manual de enroscar, de abrir, você pode perguntar se ela quer ajuda. Você quer ajuda? Quer que a mamãe ajude você? E aí você abre junto com ela. Divida esse momento, segure a mãozinha dela e abra junto com ela, divida essa abertura, diga para ela segurar e você abre a tampa, partilhe dessa ação junto com ela. Assim, ela vai entender que você está ali, a amparando e a apoiando, e ela também vai se sentir parte daquele processo. Ela vai conseguir internalizar aquilo como algo positivo e não algo ruim ou pejorativo dentro da cabecinha dela. Então, a gente precisa observar quando a gente faz esse tipo de ação no nosso dia a dia. Uma outra coisa que a gente faz corriqueiramente é prometer coisas que a gente às vezes não cumpre. Então, não prometa coisas que você não vai cumprir para crianças autistas. Não prometa coisas que você não vai conseguir realizar. Muitos pais usam de trocas com promessas de coisas para as crianças, como para de chorar, não precisa chorar, vamos, você vai ganhar um presente se você for comigo. Vamos entrar, vamos fazer tal coisa, você vai ganhar um doce, você vai ganhar um presente, você vai ganhar um prêmio. E muitas vezes, após a criança realizar isso, não dão a ela a recompensa daquilo. Não dão a ela exatamente o que prometeram. Lembra que a gente falou da literalidade? Quando você promete que essa criança vai ganhar um presente, se ela fizer determinada ação que você está pedindo, ela vai entender que ela realmente vai ganhar um presente. E quando você não dá a ela esse presente prometido, ela vai começar a desacreditar na sua palavra e se desorganizar muito. Então, quando ela percebe que ela não vai ganhar o que você prometeu, ela entra no processo de desorganização, de choro, birra, comportamentos inadequados, agitação, e faz com que o comportamento dela fique muito mais exacerbado e inadequado. Esse processo de desorganização aconteça de uma maneira muito mais intensa, porque ela se frustrou. Aquele momento para ela foi frustrante, porque ela criou uma expectativa que ela iria ganhar um presente, ela idealizou esse presente e ela não teve ele. Então, naquele momento, ela passou pelo processo de frustração. E todos nós sabemos que passar por um processo de frustração não é legal. Então, a desorganização é uma consequência desse processo. E essa criança vai ficar muito desorganizada e cada vez mais desorganizada. Então, toda vez que você prometer algo, cumpra o que você prometeu. Porque esse processo de desorganização é um processo muito complicado. E a intensidade dele pode ser proporcional, por exemplo, à frequência que você usa isso. Talvez você usando uma vez, ela se desorganize, mas ela volte e se regule rapidamente.
Você usando 2, 3, 4, 5 incessantemente vezes, esse processo de desorganização vai ficar cada vez maior, porque ele vai ser proporcional à quantidade e à intensidade de promessas que você fez. Então, sempre que prometer algo, cumpra exatamente o que você pediu. Assim você vai fazer com que a criança acredite na sua palavra, acredite no que você está falando para ela e também não entre nesse ciclo de desorganização. Então, esse processo é um processo importante que a gente precisa se atentar. A terceira coisa que comumente os pais realizam é falar pela criança. Nunca fale pela criança. É muito comum quando a criança atinge 2, 3 anos, você vai a um lugar ou entra no elevador, alguém chega e pergunta: "Oi, tudo bem? Como é seu nome? Oi, quantos anos você tem?" Para a criança. E muitas vezes os pais ficam aflitos, ansiosos, principalmente pelo fato da criança ser autista. E por todas as dificuldades de comunicação e socialização que essa criança possui, a ansiedade de dar uma resposta ao outro pode fazer com que ele rapidamente responda: "Ah, ele é o João, ele tem 2 anos. Ah, é a Maria, tem 3 anos." E aí você acaba tirando da criança a oportunidade de se expressar, de realizar uma troca social e de se comunicar. Mesmo se essa criança não fale, a gente precisa encontrar mecanismos para possibilitar essas interações. Então, se a sua criança fala, ela tem essa habilidade de falar, tem essa habilidade verbal de conseguir se expressar, então você pode começar a deixá-la falar, deixá-la, incentivá-la. Como é o seu nome, filho? Fale seu nome. Como é que você se chama? Quantos anos você tem? Você pode até dar uma dica, fazendo com a mão os números para ajudar a criança. Você pode falar a primeira letra do nome dela para ela conseguir terminar. Como é seu nome? Ju? Aí ela termina. Como é seu nome? Má. Aí deixa ela terminar. Ria. E assim você vai introduzindo a criança numa comunicação, numa socialização, numa troca. E ela vai começar a entender que quando alguém fizer uma pergunta, ela precisa responder essa pergunta. Ah, mas a minha criança ainda não fala, ainda não tem essa habilidade verbal, ela ainda não consegue falar. Tudo bem, a gente pode encontrar mecanismos para isso também. Você pode colocar uma pulseira com o nome e a idade da criança para ela andar no braço. Você pode colocar um colar com o nome e a idade dela. E aí você pode treinar ela em casa para quando alguém perguntar o nome, ela mostrar a pulseira ou ela apontar para o colar para a pessoa ler. Você pode fazer o treino do PECs com essa criança juntamente à fonoaudiologia, aos terapeutas ocupacionais e vão treinando esse uso da comunicação alternativa para conseguir expressar e falar o nome quando alguém perguntar e as outras coisas também. Você pode escrever no papelzinho o nome e a idade dessa criança e colocar na roupa com um clipezinho, como se fosse um crachá, ou até mesmo fazer um crachá para essa criança andar quando ela sair de casa. Caso alguém pergunte, ela pode apontar para o nome e a idade dela. Então, existem vários mecanismos que a gente pode lançar mão nesse processo para ajudar essa criança a responder essas perguntas, a realizar esse processo de conversa, de diálogo, de resposta e de troca social, sem responder por ela e fazer com que ela não passe por essa experiência, porque essa experiência de troca social e de resposta é muito importante. Então a gente tem que, às vezes, segurar a ansiedade de responder e dar a oportunidade da criança falar também. A quarta dica é: não pergunte quando não é opcional. Se a criança não tem a opção de escolha entre o sim e o não, não faça a pergunta para ela. E como esse processo funciona? Digamos que você vai levar a criança para tomar banho. E aí você fala: "Vamos tomar banho, filho?" Você está fazendo uma pergunta. E aí ela pode escolher entre o sim ou não. Não.
não quero tomar banho. Mas nessa colocação específica, vamos tomar banho, você não está dando uma opção de escolha, ela precisa realizar. É uma atividade diária em que ela precisa realizar todos os dias. Ela não tem a escolha de não tomar banho. Vamos escovar os dentes? Ela não tem a escolha de não escovar os dentes. Ela não tem a escolha de não se alimentar. É uma atividade em que ela precisa fazer. Então, não faça uma pergunta dentro dessa colocação, porque a gente acaba criando uma confusão sonora na cabecinha da criança. E ela fica em dúvida se ela tem que realizar ou se você está perguntando se ela quer realizar. Porque normalmente a resposta, se fosse uma pergunta, é não. Elas nunca querem tomar banho, elas nunca querem escovar os dentes, elas nunca querem realizar algumas atividades. Então, quando a gente faz uma pergunta dentro de uma afirmativa, a gente acaba contaminando e complicando a cabecinha da criança. E o que a gente deve fazer de correto nesse momento? A gente deve falar de uma maneira que ela entenda que ela não tem escolha. Agora nós vamos tomar banho. Agora a gente vai almoçar. Agora vamos fazer atividade. Sente para fazer atividade. Então você está falando para ela de uma maneira que ela entende que ela precisa fazer naquele momento. Ela não tem a opção de não tomar banho, ela vai fazer agora. Ela não tem a opção de não fazer, ela vai sentar e fazer agora. Então ela vai entender como esse processo funciona, entre ela ter escolhas e ela não ter escolhas. E nesse momento ela não tem escolhas, ela precisa realizar. Então, falar de uma maneira que não seja perguntando ajuda nesse processo de compreensão e evita essa confusão na cabecinha das crianças. A nossa quinta dica é uma coisa muito importante e que muitas vezes alguns pais acabam utilizando para convencer a criança de fazer algo, mas que não é nem um pouco legal. Mentir. Não minta para as crianças, sejam elas típicas ou atípicas. Mas falando especificamente de crianças autistas, não minta para crianças autistas, porque isso vai fazer com que ela se desorganize e ela pare de acreditar em você. Ela pare de ter em você um ponto de referência de confiança. Lembra quando a gente falou da literalidade da interpretação? Muitas das coisas que as crianças autistas interpretam e compreendem é muito literal. Então, se você fala, por exemplo, nós vamos passear no shopping, nós vamos passear no bosque. Se você terminar de almoçar tudinho, comer tudinho, nós vamos passear. E aí, você não leva a criança para passear. Você não faz o que você prometeu. Você mente para ela que você vai fazer. E aí, ela acaba não acreditando mais em você. Da próxima vez que você for falar algo para ela, você vai acabar perdendo a confiança e esse vínculo de confiança com essa criança. Uma outra coisa que é muito comum e que os pais normalmente fazem é falar que uma coisa vai acontecer e a coisa não vai acontecer. Como assim? Vamos a um aniversário e a criança não quer entrar no aniversário. A criança não gosta, a criança tá com medo e você fala, vamos filho, vai ser legal. Tem balão, tem palhaço, vamos lá, vai ser muito legal, você vai adorar, você vai se divertir, vai ser muito legal. Quando a gente fala isso, a gente está falando sobre sentimentos, sobre sensações. E muito legal, se divertir, são experiências que são individuais de cada um. Então, talvez, para mim, possa ser algo muito divertido. Mas para você pode não ser nem um pouco divertido. Então, essas relações de achar divertido, não achar divertido, achar legal, não achar legal, brincar e não brincar, ser prazeroso e não ser prazeroso, são relações muito subjetivas e individuais de cada um. Uma coisa que é prazerosa para você pode não ser prazerosa para a criança. Então, quando a gente fala dessa maneira, a gente cria uma expectativa ou ludibria a criança a seguir o que a gente está falando. E quando ela se depara com aquela situação, ela entra no processo de frustração, fazendo com que a frequência dos comportamentos inadequados e a desorganização aconteça, porque ela criou uma expectativa de algo que não aconteceu.
e ela se frustra naquele momento. E a reação dela diante da frustração pode ser uma reação de choro, pode ser uma reação de fuga, pode ser uma reação de desorganização diante daquela situação. Então, nunca minta para a criança. Diga para ela a verdade e o que vai acontecer. Por exemplo, no aniversário. Fale para ela exatamente o que ela vai encontrar naquele ambiente. Filho, nós vamos no aniversário do José. Lá vai ter balão, vai ter brinquedo, vão ter os seus amigos, os seus priminhos. Você vai brincar disso, daquilo outro. Você vai fazer isso, aquilo. A mamãe e o papai vão estar lá. Vovó e vovô vão estar lá. Você vai narrar tudo o que vai acontecer e que você tem certeza que vai acontecer. Você tem certeza que ela vai encontrar. Assim, quando ela se deparar com aquela situação, ela não vai ter aquela frustração do que ela criou de expectativas. Ela vai conseguir perceber isso de uma maneira melhor. A mesma coisa acontece, por exemplo, na escola. Quando as crianças vão para a escola e você fala, vai filho, a escola é muito legal. A escola é maravilhosa, você vai amar a escola. Vamos lá, não precisa ter medo, você vai gostar. E aí você leva a criança para a escola. E talvez ela passe o dia inteiro com medo, se sentindo insegura, sentindo a sua falta, ali naquele ambiente. Então, a probabilidade dela querer entrar no outro dia de novo na sala de aula vai reduzir muito. E ela vai novamente ficar com medo e ficar insegura e não querer mais ir. E o que a gente pode fazer nesse processo? A gente tem que falar a verdade. Filho, você vai para a escola, você vai ficar com a professora, os coleguinhas na sala. A mamãe não vai ficar lá com você. A mamãe vai embora, a mamãe vai trabalhar, a mamãe vai voltar para casa e você vai ficar lá. Quando der o horário da saída, a mamãe vai buscar você. Enquanto isso, você vai estudar, você vai aprender, você vai brincar no parquinho, você vai brincar com os coleguinhas. E vai ficar tudo bem. A mamãe vai buscar você. E não precisa você ter medo, porque a mamãe está aqui e vai ajudar você. A professora está aqui e vai ajudar você. Assim você está contando para a criança o que vai acontecer, dando a ela a segurança e o suporte emocional que você vai estar ali, mas sem enganar ela que você está ali, que não precisa ela ficar com medo. Não, você precisa falar que ela vai ficar sozinha. Não adianta sair escondido, que quando a criança parar de ver você, ela vai chorar de novo. Só você que não vai ver, mas ela vai chorar, ela vai se sentir insegura, ela vai se sentir com medo. Então é muito melhor a gente preparar essa criança, preparar ela aos poucos para esse processo, do que a gente mentir e ela entrar nesse processo de frustração. Porque esse processo pode desencadear vários gatilhos de crise, e a gente não quer a crise e a desorganização dessa criança nesses ambientes ou em qualquer ambiente. A gente não quer que esse tipo de coisa aconteça com as nossas crianças. Então a gente tem que, ao máximo, tentar bloquear as coisas que podem gerar esses gatilhos de crise nas nossas crianças. E a última coisa que eu acho que é uma das mais importantes e eu deixei para o final justamente por isso não diga para a criança que ela não consegue fazer algo. Não diga para ela que ela não consegue fazer. Não fale, não é assim, tá errado. Você não consegue, é desse jeito. Não pegue e não destrua a ideia da criança e coloque a sua ideia em cima da ideia dela, falando que a dela tá errada. Não anule a tentativa dela, não anule a iniciativa dela de realizar. Se ela está realizando uma atividade, mesmo de uma maneira errada, não chegue e fale para ela: está errado, não é assim. Tire e coloque de um jeito certo. Tudo bem, você sabe que é o certo fazer daquele jeito. Mas existem maneiras mais sutis e delicadas de você ensinar o correto, sem você precisar frustrar a criança. Sem você precisar fazer com que a criança fique magoada, fique frustrada, fique fragilizada. Sem você acabar com as memórias afetivas, com a imaginação e com a tentativa da criança. A gente precisa valorizar todas as tentativas das nossas crianças, porque a gente sabe que é muito difícil elas conseguirem fazer algumas coisas. Então, por menor que seja, por mais que ao seu ver esteja errado,
ela esteja encaixando de cabeça para baixo, esteja fazendo na ordem contrária. Deixe ela fazer e depois, de uma maneira sutil, fale, conserte, coloque do jeitinho certo e fale, olha, encaixou, vamos tentar de novo desse jeito? Segure na mãozinha da criança e vá devagar, ajustando junto com ela. Divida esse momento com ela. Não tire o dela e coloque o seu. Isso pode ser muito agressivo para ela e pode fazer com que ela não aceite mais algumas atividades, ela não aceite mais realizar algumas tentativas, porque ela foi bloqueada. Ali ela percebeu que ela não tem chance de fazer. Ela se frustrou e ela não quer ter mais essa sensação de frustração de novo. Ela não quer mais ter essa sensação de estou errada, não consigo, sou incompetente para realizar isso. Então ela não vai mais querer tentar. E a gente precisa ter a sensibilidade de pensar que a gente pode estar magoando essa criança. A gente pode estar querendo ajudar, estar querendo direcionar de uma maneira correta, mas a forma que a gente fala, o tom da nossa voz, a forma que a gente se expressa pode também afetar positiva ou negativamente essa criança. E a gente precisa entender esse processo. A gente precisa entender e se colocar no lugar dessa criança. Porque só se colocando no lugar dessa criança, a gente vai conseguir imaginar como seria se a gente estivesse ali. E eu falo criança porque a grande maioria do público que eu trabalho e também que assiste os vídeos aqui do Playtea é um público de pais voltados à infância, um público de pais que têm filhos, crianças. Mas isso se encaixa para qualquer pessoa autista. Nunca, em hipótese alguma, diga para uma pessoa autista que ela não consegue, que ela não pode, que não é assim, que está errado. Tire o que ela fez e coloque o seu. Fale que o que ela fez está errado e reorganize. Porque talvez ela tenha demorado muito tempo para estruturar aquilo na cabeça dela de como era para fazer. E quando você faz isso, você destrói também a estruturação da cabeça dela. E agora ela não vai mais conseguir reorganizar aquilo. Ela vai se desorganizar e entrar nesse processo de crise, de desorganização, de frustração, de mágoa. E esse gatilho, a partir do momento que ele é ativado, ele pode demorar um longo período para desativar. Ele pode demorar um longo período para se estabilizar, para se organizar novamente. E a gente não quer causar essas sensações neles. A gente não quer que eles se sintam dessa maneira. Pelo contrário, a gente quer ajudá-los. Então a gente também precisa ver, criar e moldar mecanismos para que a gente possa dizer o que a gente quer de uma maneira mais sutil. A gente possa ir aos poucos direcionando. Aos poucos você pode ir começando a falar. Olha, eu acho que a gente pode fazer desse jeitinho. O que você acha? Você acha que pode dar certo? Você quer tentar desse jeito? Eu posso ajudar você. Você está dando a opção dele escolher. A opção dele escolher, você está dando uma dica que aquele está errado e esse está certo, e você está devagar inserindo. Você não está pegando e falando assim, tá errado, tá horrível, tá feio. Não é assim, esse é o certo. É muito mais agressivo. Então a gente tem que ir aos poucos, com delicadeza, amor, cuidado, direcionando e organizando para que a gente possa ajudar ao invés de atrapalhar. Porque o nosso objetivo aqui é auxiliar, não fazer com que as nossas pessoas autistas se sintam incapazes, se sintam desvalorizadas, se sintam impotentes. Às vezes, como eu falei para vocês no início do vídeo, muitas das coisas que a gente fala muito ingenuamente. A gente fala muito naturalmente e nem sequer se percebe que está falando. Mas, para quem está ouvindo, isso pode tocar num lugar delicado. Para quem está ouvindo, pode não ser natural. Para quem está ouvindo, pode doer em algum lugar específico. E pode, talvez, ativar locais difíceis. Pode ativar locais de dor. Pode ativar locais de angústia.
que nem sempre ela vai estar preparada para lidar. Nem sempre ela vai estar preparada para lidar com as suas emoções. E a gente precisa estar ali com cuidado, direcionando para que ao invés de a gente ativar essas sensações, a gente ative o contrário. A gente ative os momentos de alegria, as sensações de potencialidades, de humor, de bom humor, para que ela consiga ser feliz e realizar as suas atividades, realizar os seus sonhos, os seus planos dentro do seu dia a dia. Então, se você já falou alguma dessas coisas, ou até hoje ainda fala, a partir desse vídeo, vamos pensar juntos em maneiras para a gente falar de uma forma mais sutil, mais amorosa, mais delicada e até mesmo evitar alguns comportamentos, algumas ações, para que a gente possa fazer com que as nossas pessoas autistas se sintam mais capazes de realizar tudo o que elas desejam e ver cada vez mais nos pais, nos profissionais, nos cuidadores, nas pessoas próximas, alguém que a acolhe, uma rede que a apoia, uma rede de apoio, porque a rede de apoio não é só aquele nome bonito das redes sociais que várias pessoas se apoiam, é muito mais do que isso. É sim uma rede de pessoas que se apoia, mas para essa rede de pessoas se apoiarem, elas precisam ter confiança, elas precisam ter um vínculo, elas precisam ter coisas em comum, elas precisam ter afeto, respeito, reciprocidade. E a gente só vai conseguir conquistar todas essas coisas se a gente se colocar no lugar do outro. Seja ele autista, seja ele típico, a gente só vai conseguir conquistar cada uma dessas coisas, dessas características, quando a gente se coloca no lugar, quando a gente sente um pouquinho da dor do outro. Será que eu sentiria bem? Será que eu gostaria de ouvir isso? Como eu me sentiria diante dessa situação? Quando a gente para refletir um pouco sobre essas coisas, a gente percebe que nem tudo que a gente faz, a gente gostaria que fizessem com a gente. Nem tudo que a gente faz, a gente gostaria de ouvir. Nem tudo que a gente faz, a gente gostaria de viver. Então, vamos repensar e remoldar as nossas atitudes. Não só diante de pessoas autistas, mas diante de qualquer pessoa. Para juntos nós nos tornarmos pessoas melhores. Para as pessoas autistas e para as pessoas típicas também. Não é mesmo? Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado, que essas dicas possam te ajudar, que possam ter mudado um pouquinho a sua visão de acordo com o seu comportamento diante de pessoas autistas, mudado um pouco a sua visão do mundo e dos sentimentos das pessoas autistas e que você, a partir de hoje, possa começar a colocar em prática as dicas que nós falamos por aqui. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. E se você gostou, deixe seu like, siga o nosso canal playtea.to e também conheça o Playtea nas nossas outras redes, como o Instagram e o Facebook, que lá nós também temos muitos conteúdos diários para você. Então, até o nosso próximo vídeo. Tchau!